Pois não, deputada Fernanda. Tem outra questão de ordem. Se a senhora quiser contar o tempo, que eu sei que eu gosto de falar bastante, mas eu estou respaldada regimentalmente numa nova questão de ordem. Primeiro, fazer uma consideração, ouvi atentamente a sua resposta. Agradeço a deferência, evidentemente, mas nenhum ato da mesa pode passar por cima da Constituição Federal. Isso é claro, límpido, nenhum presidente de Câmara, de Senado, etc., né, ou mesas diretoras, e mesmo que tenha tido esse ato separando as sessões, eu acho que igual, sobre esta, o veto, porque o ato só é uma modalidade de votação em separado. Tá? Mas nós vamos questionar no Supremo Tribunal Federal. Isso. Agora, depois, não se pode criticar a oposição, ou o pessoal, eu estou falando em nome do pessoal aqui, para levar matérias ao judiciário, porque está se atropelando a Constituição Federal. Mas eu vou pegar no ato conjunto 2 de 2020, para falar de questão de ordem e, nesse caso, rasgar a Constituição. Artigo 3. Somente poderão ser pautadas, na forma do artigo 2, as matérias urgentes ou relacionadas com a pandemia do Covid-19, que, para isso, tenham a anuência de 3/5 dos líderes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Regimento interno do Senado, presidente, que se aplica subsidiariamente ao regimento comum. Artigo 412. A legitimidade na elaboração de norma legal é assegurada pela observância rigorosa das disposições regimentais, mediante os seguintes princípios: impossibilidade de prevalência sobre norma regimental de acordo de lideranças ou decisão do plenário, exceto quando tomada por unanimidade, mediante voto nominal, resguardado o quórum mínimo de 3/5 dos votos dos membros da Casa. A única forma de uma norma ou uma decisão desse legislativo passar por cima da Constituição Federal é conforme o artigo 412, o que não aconteceu. Em segundo lugar, a consulta, no sentido de saber se houve a consulta e a concordância de 3/5 dos líderes da Câmara e do Senado, para que esse PLN fosse pautado, não aconteceu, Soraya. Presidente Soraya. Aliás, não aconteceu uma ligação para o presidente da Câmara dos Deputados. Isso aqui é um escândalo. Um escândalo. Porque o governo Bolsonaro acha que pode passar o trator na Câmara dos Deputados. E vai caber aos deputados. Eu gostei muito da questão de ordem do líder Paulo Ganini, e nós pensamos diferente em muitas coisas. Mas é a Constituição Federal. Se os líderes vão aceitar que um governo que está usando a máquina pública para interferir na independência dos poderes vai passar por cima dos líderes dessa casa. Nós, o pessoal, não aceitamos. Então, a nossa questão de ordem é baseada nesses 2 artigos.